Boa noite, gente, tudo bem? Eu tenho aqui comigo o Helder Cardim, como o Daniel falou, e eu tenho o privilégio de apresentar ele, que chegou 2004 ou 2005? 2004, no ano seguinte, nós chegamos lá em Atibaia, em Palavra da Vida, São Paulo, e estudou lá também, como alguns de nós aqui, e desde 2004 para cá tem lecionado, é professor, se envolvido com treinamento e formação de muitos jovens e adultos e casais e tudo mais. O Helder tem viajado por vários lugares do Brasil, campamentos, retiros, igrejas, e tem ensinado a palavra de Deus. Então, a gente está aproveitando ele esse fim de semana no Impulso, lá no Palavra da Vida Sul, com os jovens. Ele é casado com a Juliana, e tem 2 filhinhos, o Tiago e o Lucas, que já são do meu tamanho, com 10 anos de idade. São muito queridos, né? Quando estão dormindo, são bem queridos, quando estão acordados, né? Bem sapeca. E ele é da Igreja Batista Nova Aliança de Ribeirão Preto. Isso. E eu queria só orar com ele, você quiser ficar com o olho aberto ou fechado, pode ficar tranquilo. Quero entregar esse tempo para a gente olhar para as Escrituras e aprender, e meu coração está alegre, espero que o teu também. As crianças, muito bem. Cadê a criançada? Então, pode subir para o 5º andar, isso mesmo. Quem chegar primeiro, depois foi o campeão. Legal. Criançada, vamos lá. Vamos orar juntos? A gente quer te agradecer, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra juntos, sentar ao redor do Senhor para aprender. Nós estamos te esperando como comunidade. Muitas partes das Escrituras falam para a gente ter esse anseio e a gente espera que seja logo, mas a gente sabe que o Senhor não se atrasa, que o Senhor tem o tempo certo e planejou tudo perfeitamente, Pai. Mas a gente tem isso no coração, o anseio de te conhecer. E a gente te agradece por mais um domingo, poder sentar e ouvir da Tua Palavra. Senhor, eu peço que Tu me ensine cada um dos meus irmãos, e que Tu use muito a vida do Helder, como já tenho usado, Pai. Ora em nome de Cristo, Senhor. Amém, Pai. Boa noite, queridos. Estava lendo aqui à frente o slogan: o mais do que uma igreja, uma família para você. É interessante quando nós pensamos em família, pensamos em igreja, e nos deparamos com algumas realidades, algumas situações do mundo à nossa volta, especialmente aquelas que são noticiadas dia após dia, e vêm a nós pela televisão, pela internet, por informações, por conversas, o quanto a família brasileira, e eu incluo nessa família a cristã também, o quanto essa família parece estar doente, o quanto ela parece estar se deteriorando dia após dia, semana após semana, ano após ano. Algumas pequenas estatísticas para vocês. Na virada de 2011 para 2012, o número de divórcio cresceu 42%, e no ano de 2012, pela primeira vez, segundo os relatos dos cartórios brasileiros, o número de divórcios superou o número de casamentos. Mais de 70% das famílias brasileiras tomam as suas refeições em frente à televisão, deixando de ter algum contato pessoal com essa família naquele que seria um momento muito reservado, ou em volta de uma mesa, ou mesmo ali na cozinha. Um pai gasta, em média, 14 minutos do seu dia com os seus filhos ao longo daquele dia, sendo que boa parte desses 14 minutos são destinados ou são utilizados para críticas, reclamações ou algum tipo de asseveração contra os seus filhos. Temos visto, queridos, de alguma forma, uma deterioração também na comunicação conjugal, comunicação familiar. Nós podemos transportar essa tendência para o contexto da igreja, para o contexto dos relacionamentos maiores, sejam eles numa casa, sejam eles na igreja, sejam eles no ambiente de trabalho, numa faculdade, no condomínio, seja onde for. É interessante notar o fato que onde existem pessoas reunidas, muito provavelmente conflitos
ali acontecerão. Naquilo que o Edinardo já orou no início aqui da nossa celebração, talvez alguns de vocês tenham chegado aqui nessa noite lutando, passando por conflitos de relacionamentos, conflitos interpessoais extremamente sérios e que você se depara com eles e simplesmente não vê solução para nenhum deles. Mas isso é ser família. Isso é ter relacionamento uns com os outros. E o que eu acho interessante dentro, e eu quis pegar aí a ênfase da Conde, a ênfase para 2013, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Nós nos deparamos com um texto das Escrituras, Filipenses capítulo 2, um texto que retrata exatamente uma igreja que, por mais amorosa, por mais alegre, por mais carinhosa que pudesse ser, lidava com seus conflitos, lidava com seus problemas, e Paulo, o apóstolo, apela a Cristo como sendo o exemplo sublime de como vivenciar relacionamentos interpessoais de uma forma saudável, de uma forma correta, de uma forma bíblica. Eu quero me basear então em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, exatamente essa música que nós cantamos antes da mensagem. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um pequeno panorama aqui da carta de Paulo aos Filipenses nos apresenta uma realidade de uma carta extremamente alegre, extremamente pessoal, demonstrando a extrema pessoalidade, um relacionamento muito profundo de Paulo com aqueles cristãos. Foi uma congregação, uma comunidade fundada pelo próprio apóstolo e que ao longo dos capítulos, Paulo demonstra, dá algumas pistas de que aquela comunidade estava lidando com problemas dentro dela mesma. No capítulo 1, por circunstância do aprisionamento de Paulo, e ele toma isso por base, ele diz que alguns, se valendo dessa condição dele, estavam pregando Cristo ilegitimamente ou com motivações ilegítimas, por simples partidarismo, por simples interesses egoístas. No capítulo 2, que é o que nós trabalharemos mais, pelo conteúdo desse início, Paulo dá a ideia de que haviam dissensões, discussões, rompimentos entre aqueles cristãos. E ele cita o nome de duas mulheres no capítulo 4, Evódia e Sintique, dizendo que o desafio delas era pensar concordemente, pensar numa mesma direção, porque muito provavelmente cada uma delas pensava para uma direção contrária à outra, e por causa disso estavam havendo conflitos, possivelmente facções ali na igreja. E nesse contexto do ser igreja, nesse contexto do viver um com o outro, é inevitável a realidade dos problemas. Mas o que Paulo nos apresenta no capítulo 2 é como lidar com isso. E olha o que ele diz, e eu peço a você que novamente volte seus olhos para o versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo não está colocando em dúvida aquilo que ele disse no versículo 1. Pelo contrário, ele parte do pressuposto de que, de fato, existe amor, existe consolação, existe comunhão e existe misericórdia entre eles. Então, por causa disso,
a alegria de Paulo deveria ser plena. E essa alegria seria plena de duas formas, que é exatamente o que eu quero trabalhar com vocês aqui essa noite, do como nós lidamos com esses conflitos, como nós aperfeiçoamos os relacionamentos uns com os outros e, portanto, temos uma família saudável, uma igreja saudável, não sem problemas, mas com problemas resolvidos. E a primeira dessas atitudes está aí no versículo 2, quando Paulo usa por 4 vezes a ideia de unidade. Ele diz: é importante que haja entre vós um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, unidade de alma e mesmo sentimento. É interessante que essa expressão que ele usa, a palavra que ele usa, mesmo modo de pensar, diz respeito a uma predisposição mental, alguma coisa que está na minha mente e que, portanto, faz parte das minhas convicções, faz parte do conteúdo da minha fé e aquilo pautará a minha conduta de vida. E é interessante que Paulo usa esta mesma ideia no final do versículo. Quando você tem aí na sua Bíblia, tendo um mesmo modo de pensar, no início do versículo 2, e um mesmo modo de sentir, ou uma mesma atitude, dependendo da versão que você está usando, a palavra grega utilizada é exatamente a mesma. Ele usa por 2 vezes a mesma palavra para apontar na seguinte direção: aquilo que está na mente de vocês como convicção do Evangelho, como conteúdo das Escrituras Sagradas, deve pautar as atitudes de vocês. São atitudes coerentes com as crenças que dizemos ter. Você entendeu o que quer dizer isso na prática? Queridos, eu não tenho dúvidas de que nós temos grandes e sábios conceitos das Escrituras, temos uma mente preenchida pela palavra de Deus, mas o que muitas vezes nos falta é atitude coerente com aquilo que dizemos saber ou mesmo com aquilo que dizemos crer. Então nós aprendemos a lidar uns com os outros, nós aprendemos a vivenciar amor, comunhão, relacionamento verdadeiro, quando nós usamos de tudo aquilo que sabemos e colocamos exatamente aquilo na prática. Isso é um mesmo modo de pensar. Quando, por exemplo, entre você, marido, e você, esposa, há concordância nas opiniões. Quando vocês, pais e filhos, por maiores que sejam as diferenças, vocês concordam porque vocês sentam para conversar naquilo que divergem. E é interessante porque esse é o contexto de Filipos. Filipos é a cidade que faz ligação entre a Ásia Menor e a Europa. É uma rota de passagem do comércio das tropas romanas. É uma cidade extremamente importante e influente, onde todo tipo de pessoas morava ali. E você fica imaginando como que uma cidade quase cosmopolita, onde tem gente diferente, gente de cultura e herança familiar, pessoal, étnica, totalmente diferente. E quando elas se juntam no mesmo ambiente, a probabilidade de cada uma querer agir por si mesma, pensar por si mesma, é muito grande. Isso é ou não é ser família? Isso é ou não é ser igreja? Pessoas diferentes, com pressupostos diferentes, culturas e heranças diferentes, mas que se juntam no mesmo ambiente e que Paulo diz devem partir de pressupostos semelhantes, de convicções semelhantes, de tal forma que as suas atitudes sejam semelhantes. Para não acontecer, por exemplo, com você, marido ou esposa, como aconteceu certa vez, como diz a tradição, né? Um casal faleceu e foi até o céu, e ali, chegando no céu, se depara com Pedro, como diz a tradição, né? Aquele que detém a chave dos céus. E ele está ali no céu, e tem 2 portões de entrada. Um deles dizia o seguinte: maridos que foram submissos às suas esposas na terra, e aquele portão estava extremamente cheio. E um outro portão que dizia o seguinte: maridos que não foram submissos às suas esposas. E lá vai aquele camarada sozinho para aquele portão. Nisso vem Pedro e pergunta: fulano, como é que você conseguiu, só você, não ser submisso à sua esposa enquanto em vida? Aí ele diz o seguinte: Pedro, como eu consegui eu não sei. Minha esposa simplesmente mandou eu estar aqui e aqui eu estou para então poder entrar aí no céu.
Queridos, às vezes são divergências muito pequenas, mas que nós não nos dispomos a tratar com base naquilo que as Escrituras nos dizem sobre aquela determinada situação. Isso envolve questões financeiras, isso envolve questões emocionais, isso envolve questões pessoais, isso envolve questões profissionais e por aí vai. O desafio de Paulo para aquela comunidade é: tenham uma mesma predisposição mental, conforme o conteúdo de Cristo, conforme tudo aquilo que ele disse no versículo 1, porque assim vocês terão atitudes coerentes. Isso é ter unidade, queridos. O Senhor Jesus Cristo já disse em Mateus 12, quando numa mesma casa existem divergência de opiniões, e essas opiniões não convergem para o mesmo ponto, a probabilidade daquela casa não permanecer é muito grande. Em pouco tempo ela ruirá. O meu desafio para vocês aqui nessa noite é exatamente isso. Vocês, grupos de jovens aqui, de adolescentes, homens, mulheres, tantas oportunidades que nós temos de preencher a nossa mente com as Escrituras Sagradas para que as nossas atitudes sejam coerentes com essas crenças. Dentro da ideia de unidade, Paulo ainda diz: tenhais um mesmo amor. É interessante essa expressão porque o sentido aqui de amor é um amor abnegado, é um amor extremamente disposto e sacrificial a olhar para o outro e não para si mesmo. E nós temos o exemplo máximo desse amor, que está retratado ali em João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo e doou, nos agraciou com o seu Filho Jesus. Irmãos, a ideia de amor aqui é uma atitude, é um sentimento, é uma decisão em que eu não estou olhando apenas para mim mesmo, mas senão também para o outro, que é a próxima atitude que nós veremos daqui a pouco. Você tem percebido como tem faltado amor no mundo? Como tem faltado amor na família? Como tem faltado amor entre os casais? Como tem faltado amor entre pessoas que dizem professar a fé cristã dentro de uma comunidade cristã, uma igreja? Queridos, a família nunca subsistirá. A igreja nunca subsistirá se o amor não for o vínculo entre aqueles que professam esta mesma fé. Tenhais um mesmo amor. Aquele amor que Paulo muito bem retratou em 1 Coríntios capítulo 13, que ele não é egoísta, ele não é interesseiro, ele sabe esperar, ele é perdoador, ele não tem a si próprio como objeto final desse amor. Queridos, esse é o nosso desafio. Unidade de amor. Unidade também, na sequência aí do texto, sejais unidos de alma. Interessante que a expressão que Paulo usa aqui é a expressão que depois, é a palavra que depois veio a dar origem à nossa palavra sinfonia. Tá? O que é uma sinfonia? Eu não sou das pessoas mais afeitas à música, mas a ideia de sinfonia é em que todos os instrumentos, por mais diferentes que sejam, por mais, como é que eu vou dizer, sendo tocados de formas distintas, por pessoas distintas, quando juntos, numa mesma música, tocam exatamente a mesma nota para comporem aquela música maior. Instrumentos distintos, mas que sai algo agradável aos ouvidos. Isso é sinfonia. E talvez eu seja um ótimo exemplo do que não é sinfonia. Eu acho muito interessante quem consegue cantar e bater palma ao mesmo tempo. Para mim isso é uma arte surreal. Eu sou daqueles que ou eu canto ou eu bato palma. Tá? Não é porque eu não goste ou discorde do bater palmas, mas é porque eu não consigo manter o ritmo porque eu me perco. É por causa disso que eu não dirijo louvor na minha igreja, é por causa disso que é o único instrumento que eu toco é a campainha da casa dos outros. Você entendeu? Falta harmonia, falta a ideia de um mesmo sentimento ou de uma mesma percepção de uma unidade
de alma. Uma outra tradução possível para essa expressão é harmonia. Que haja harmonia entre nós. É quando eu aprendo a sentir o que o outro sente, seja no choro, seja na alegria, seja na tristeza, seja na vitória. Sabe aquele clichê que se usa no casamento, que infelizmente, por erro de pessoas, ele deixou de estar na moda? Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Sabe isso? Que infelizmente é até que alguma coisa os separe. Irmãos, isso não é bíblico. Porque o desafio de Paulo é a harmonia, unidade de alma, predisposição para um mesmo caminhar conjunto. É interessante que Paulo usa uma linguagem muito parecida em Romanos capítulo 12, quando ele fala do alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram. Deixa eu dar um desafio para vocês, pais de filhos adolescentes. Os filhos de vocês estão numa idade extremamente crucial, em que as crises existenciais, crises emocionais, mais estão borbulhando dentro deles e menos eles encontram pessoas maduras, dispostas, sinceras, a partilharem com eles desses momentos de angústia, desses momentos de alegria, desses momentos de vitória. Eu lembro de uma propaganda do governo Fernando Henrique Cardoso, nunca mais encontrei. Foi um daqueles, talvez, poucos momentos de lucidez do governo brasileiro a favor da família, quando apresentava um grupo de pessoas ali, um grupo de adolescentes e crianças simplesmente sendo assediadas pelo tráfico, pela criminalidade. E o slogan final, que ecoa na minha mente há quase 20 anos, dizia o seguinte: pais, invistam em seus filhos antes que um marginal invista neles. As drogas consolarão, corroerão, destruirão, mas apresentarão um paliativo naquele momento de angústia. Queridos irmãos, vocês, avós, que talvez já não tenham mais filhos nessas idades, mas vocês podem abraçar um junior, uma criança, um adolescente, um jovem que talvez esteja sentado aí do seu lado e que precisa de uma voz de experiência. Precisa de alguém que já caminhou mais e tenha uma ligação afetiva, emocional, de amor e carinho com aquele jovem que talvez não tenha os seus pais cristãos, partilhando com eles desse momento aqui no contexto da igreja. Queridos, essa é a ideia de unidade. Quando eu me disponho a sair do meu mundinho, a expressão que eu uso, a sair do meu mundinho de pequeno príncipe e entrar no mundinho do outro, não há espaço para divergências de opiniões. Não há espaço para amor egoísta, não há espaço para rancor, não há espaço para falta de perdão, porque estamos partindo de um mesmo pressuposto das Escrituras Sagradas, que pautará todas as nossas atitudes, seja na resolução desses conflitos, seja na proteção para que esses conflitos não aconteçam. Então o desafio de Paulo aqui no fortalecimento daquela igreja de Filipos é que deveria haver uma verdadeira unidade entre aqueles irmãos. E a segunda atitude, versículo 3 em diante, nos diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E é interessante que essa palavra humildade, ela será a palavra recorrente até o final do versículo 11. Quando Paulo, então, usará a própria pessoa de Cristo, aquilo que ele fez a nosso favor, como o exemplo máximo do que é humildade. E é interessante que essa palavra humildade, ou o humilde na Bíblia, significa aquele que não traz sobre si direitos próprios, mas pelo contrário, o seu direito, a sua dignidade está para com o seu Senhor ou para com outra pessoa. Então, humildade quer dizer eu não brigar exclusivamente pelos meus interesses, mas por causa dos interesses, dos direitos do outro, dos privilégios do outro, eu saio desse meu mundinho, eu abro mão disso e eu me envolvo, então,
amorosamente com o outro. Essa é a ideia de humildade. E é interessante que Paulo usa duas negativas e uma afirmativa. Versículo 3. Nada façais por partidarismo, e aqui a ideia de facciosamente, ou você partindo do pressuposto para dividir mesmo, para atrapalhar mesmo, para criar dissensões, bem como não façam nada por vanglória. Essa expressão aqui quer dizer glória vazia. Glória inútil, glória que não se sustenta por ela mesma, porque não tem um conteúdo sério ou mesmo sincero. Queridos, o que é em essência o egoísmo? O que é em essência o individualismo? É eu focar por demais em mim mesmo, achando que eu me basto, que eu sou suficiente no mundo e que os meus interesses são superiores a todos os demais e pouco me importa quem são esses demais. Isso é vanglória. E o que Paulo diz é, não pode haver espaço para isso. Queridos, quando nós vivemos família, quando nós vivemos igreja, nós não estamos lutando por interesses pessoais. Nós não estamos lutando por interesses egoístas. Costumo dizer que casamento não é competição. Casamento é cooperação. Família não é competição entre irmãos. Ministérios no contexto da igreja não pode envolver competição. Pelo contrário, estamos todos cooperando, colaborando para um propósito maior, que não nos tem a nós mesmos como foco final. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é do outro. Qual foi a última vez que você parou para não apenas compartilhar os seus motivos pessoais de oração, senão também para perguntar quais são os motivos de oração daquelas pessoas com quem você se assenta regularmente aqui no contexto da igreja? Algum tempo atrás eu li um mini artigo fazendo uma pequena comparação entre igreja e uma agência de correios, que aliás, talvez já faça bastante tempo que não entramos em uma, né? Especialmente com e-mail, telefone celular, a comunicação à distância se tornou muito mais fácil. Mas o articulista ele dizia o seguinte, muitos cristãos vão à igreja como vão à antiga agência de correio. Eles entram ali na fila, pouco importa quem está à sua frente ou atrás de si, porque ele não pergunta o nome, não pergunta como está, talvez hipocritamente falam bom dia ou boa tarde, simplesmente porque é uma frase comum. Quando ele chega até o guichê, o que na verdade ele quer é mandar a sua correspondência, o seu pacote, não se importando com quem abriu a agência, com quem limpou, como a pessoa está ao outro lado. E aí ele encerra dizendo que, infelizmente, muitos cristãos vão à igreja desta forma, pouco se importando com aqueles que estão à sua volta. E quando terminam o culto, elas saem rapidamente dali, porque na verdade elas não querem se envolver com pessoas. Irmãos, essa é a realidade muitas vezes na família. Não vou julgar absolutamente ninguém por isso, mas eu quero compartilhar um pequeno princípio que eu tenho, embora não tenha sido esse princípio no qual eu fui criado. Por que eu não tenho televisão no meu quarto com a minha esposa? Por que eu não quero? Talvez não seja porque não possa ter uma televisão ali. Mas eu já percebi que em alguns poucos momentos que teríamos de compartilhar a vida de um para com o outro, parece que nós temos dado à televisão, à internet, ao trabalho em casa, a preciosidade do nós sairmos do nosso mundo e entrarmos no mundo do outro, não buscando nós apenas o nosso interesse, senão também o do outro. Isso aqui é extremamente sério, porque uma vez a família já tendo degringolado, o ter que tratar é muito mais complicado do que o prevenir. Vocês que trabalham com manutenção preventiva de máquinas sabem do que eu estou dizendo. É melhor você gastar esforços com a prevenção, porque a manutenção corretiva é muito mais cara, é muito mais complicada, porque você tem que parar muitas vezes a fábrica. Irmãos, talvez alguns de vocês tenham que sair daqui desafiados a pensar na humildade, como é que eu
terei atitudes ou o que eu terei que cortar para que eu deixe de pensar só nos meus interesses e também pense nos interesses de alguém que senta ao seu lado aqui na igreja, de alguém que faça parte do seu grupo pequeno, de alguém que esteja dentro da sua própria casa. Isso é humildade. Eu não busco só os meus interesses, senão também o do outro. E aí é que entra o exemplo de Jesus Cristo, quando Paulo fala, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento do versículo 5 é exatamente a mesma que foi usada por 2 vezes no versículo 2. Então tenha uma mesma atitude, tenha o mesmo comportamento, tenha uma mesma predisposição a que esse Cristo subsiste na forma de Deus. O que Paulo está dizendo é que Ele é o próprio Deus. E você pode trazer agora à sua mente alguns conceitos do que quer dizer ser Deus pelas Escrituras Sagradas. Paulo diz em Colossenses 1 que todas as coisas que existem, tanto nas do céu, quanto as embaixo do céu, quanto as visíveis e as invisíveis, foram criadas por meio de Cristo. Cristo é aquele em quem todas as coisas ganham sentido. Esse Cristo é o próprio Deus, que sustenta todas as coisas com o seu poder. Esse Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Se você está usando a Nova Versão Internacional, NVI, a NVI traduziu da seguinte forma: pois não julgou o ser igual a Deus como algo a que devesse se agarrar. Sabe alguma coisa que você julga ser teu? E que você não abre mão de forma alguma, porque aquele algo é o que te define, é o que te dá sentido, é o que te dá segurança, é o que te dá significado? E se você perder aquilo, ou se você abrir mão daquilo, você deixa de ser quem você é? Paulo diz que Cristo não se agarrou ao fato de ser Deus. Pequeno parênteses, Cristo nunca deixou de ser Deus. Cristo não se tornou menos Deus quando assumiu a forma humana, tá bom? Mas Cristo não levou em conta o fato de ser Deus e não se dispor a assumir a forma humana. E aqui, queridos, há um conflito muito grande, tanto para a mente grega quanto para a mente judaica. Porque para a mente judaica, Deus é alguém que está no seu santo e sublime trono nos céus. E para o grego, a divindade, aí você pode lembrar um pouquinho da mitologia antiga, a divindade ali, os deuses da mitologia, nunca se fariam presentes em forma humana. E preste atenção que Paulo diz que Cristo não se agarrou à sua divindade se indispondo a assumir a forma humana, porque é o que ele diz no versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Antes, a si mesmo, e preste atenção que esvaziar não é perder conteúdo, tá bom? Porque se eu tenho um copo cheio, não vou fazer isso aqui, mas se eu tenho um copo cheio de água, esvaziar o copo é eu derramar o seu conteúdo, tudo bem? Essa não é a ideia do esvaziou-se aqui de Cristo. É que Cristo se dispôs a não levar em conta todo o seu estado de glória, de gozo, que Hebreus capítulo 12 diz, não levou em conta toda a sua honra, não levou em conta todos os seus privilégios, toda a sua dignidade, mas se dispôs humildemente a assumir a forma humana. A divindade não foi um problema, não foi um impedimento para o assumir da forma humana em Cristo Jesus. Porque é o que Paulo diz. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É interessante que essa expressão forma, ela significa aquilo que corresponde com a realidade de alguém. Aquilo que ele aparenta ser, na verdade, é o exato sentido do seu ser. Cristo é servo na sua essência. Isaías capítulo 53, talvez o meu capítulo favorito de toda a Bíblia, retrata aquele que é chamado de o servo sofredor. Irmãos, olha que interessante. Dentro do contexto, o que Paulo está querendo dizer é: se nós não estamos dispostos a ser humildes uns para com os outros, se nós não somos dispostos a viver unidade uns para com os outros, olhe para Cristo.
Porque Ele é o Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas, que se dispôs a servir. E aí você pode se lembrar de João capítulo 13, quando Cristo se dispõe a lavar os pés dos discípulos. E a atitude de Pedro ali, provavelmente seria a atitude de muitos aqui. Porque o lavar os pés de alguém na casa era trabalho do escravo mais indigno, que, aliás, escravo é uma das possíveis traduções para essa expressão servo aí em Filipenses 2. Apenas o escravo mais indigno, mais baixo no escalão de uma casa, poderia lavar os pés dos convidados, porque, lembre-se, naquela época não existiam ruas asfaltadas, nem sapatos fechados, então os pés se sujavam com extrema facilidade. E quando chegava em casa, aqueles pés sujos deveriam ser lavados. E Cristo se dispõe a servir aquelas pessoas, porque foi para isso que ele veio. Marcos capítulo 10, versículo 45, o Senhor Jesus disse: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, no argumento de Paulo, preste atenção no seguinte: se eu não me disponho a viver unanimemente, humildemente com o outro, eu estou me colocando acima de Cristo. Entendeu a questão? Porque Cristo é o exemplo máximo, é o ápice do que quer dizer ser servo, do que quer dizer ser humilde, do que quer dizer viver com o outro, viver para o outro. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. Tem muita coisa aí que daria para trabalharmos, mas a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mel Gibson retratou, naquele filme A Paixão de Cristo, um extremo de um sofrimento físico de Cristo. Mas eu costumo dizer que nunca nenhum diretor, nenhum filme, nenhum ator conseguirá retratar a sobrecarga espiritual que estava sobre Cristo quando morreu no meu e no seu lugar. Paulo diz que é por causa da morte de Cristo, lá em Efésios 2, que eu e você fomos feitos família de Deus, que Ele toma os inimigos de Deus e os reconcilia em Cristo, fazendo-nos agora irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. Queridos, quando retemos o perdão, quando somos egoístas, quando somos individualistas, é como se nós estivéssemos menosprezando todo o sacrifício de Cristo a nosso favor na cruz. E é interessante que Paulo parece apresentar um estado meio degradante, progressivo de Cristo. O próprio Deus assume a forma humana, se dispõe a morrer, e o grau último da humilhação é morte de cruz, que apenas os criminosos, aquilo que chamaríamos de criminosos hediondos, e por hediondo entenda aqueles crimes que doem ao ouvido só de ouvir, só de pensar que alguém pudesse fazer aquilo, somente este iria para a cruz, e por amor a nós, nosso Cristo se dispôs a morrer. Imagine o que é que nós não poderíamos fazer uns pelos outros, na reconciliação, no perdão, no amor, na unidade da alma, na humildade e por aí vai. Queridos, o meu desafio final com vocês é exatamente esse. Conflitos, dificuldades, problemas, dificilmente deixaremos de ter. Mas se nós partirmos do pressuposto de que em Cristo Deus nos uniu, dando o exemplo máximo de como devemos viver uns com os outros, a probabilidade de termos famílias mais saudáveis, igrejas mais saudáveis, será impressionantemente maior. Talvez alguns de vocês tenham que sair daqui e pedir perdão para alguém. Talvez alguém tenha que sair daqui dizendo um eu te amo para alguém,
porque faz muito tempo que não diz. Talvez alguns de vocês vão ter que se reconciliar com outras pessoas. Não deixe de fazer isso, porque foi para isso que Cristo veio. Vamos orar? Pai, o nosso desejo é que o exemplo de Cristo salte aos nossos olhos de tal forma, naquelas situações e contextos mais complexos dos relacionamentos interpessoais. Sejam esses relacionamentos na família, na igreja, no trabalho, nas amizades, no casamento, seja onde for, Deus. Que o Senhor nos ajude a ter unidade. Que o Senhor nos ajude a ter humildade. Que o Senhor nos ajude a ter amor uns pelos outros. Que o Senhor nos ajude a termos convicções coerentes com a Tua Palavra, que nos direcionarão a atitudes compatíveis com os Teus desígnios. Pai, eu peço aqui pela Conde, para que toda a Tua graça esteja sobre ela, para que tanto aqui no bairro quanto na cidade seja conhecida por uma comunidade que verdadeiramente adora a Deus, segue Jesus Cristo e tem famílias humildes, unidas para a glória do Senhor. Pai, use a vida de cada um aqui para testemunhar para esse mundo incrédulo, esse mundo desesperançoso, esse mundo marcado pela amargura, pela ira, pela desgraça, de que somente em Cristo é possível viver uma vida digna e que vale a pena diante do Senhor. Pois é em nome dele que nós oramos. Amém.